Pai Santo, em nome de Jesus, nós te damos graças por este dia especial que estamos em sua casa. Nós te louvamos e te bendizemos por podermos estar diante da sua mesa e podermos fazer parte de tão grande bênção que é a ceia do Senhor. Obrigada por tudo, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos, pela comunhão. E tudo que nós te pedimos é a sua palavra, porque sabemos que nada em nós ou por nós pode ser feito sem a sua palavra. Então nos dê a sua palavra, que haja em nossos corações, Deus, um bom terreno, como quarto, que produza 30, 60 e 100. E que nenhuma complexidade do nosso coração possa estar tão grave, Deus, que venha comprometer o produto da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Hoje nós vamos ler um pouco a Bíblia. Acredito que para você isso não é nenhum constrangimento e nenhum problema. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 10 e 11. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Todos acharam? 2 Coríntios 4, 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Podemos assentar. O apóstolo Paulo tentando ser bem claro com respeito à vida do Senhor Jesus em nós, sobre a mortificação da carne, do eu e do pecado. Ele diz que se nós não morrermos para a carne, não morrermos para o eu, para toda essa sentença de pecado que foi inserida em nós pelo primeiro pai, que foi Adão, se nós não morrermos, se o velho Adão não morrer, Jesus Cristo não pode viver em nós. Então a grande questão é, se eu e você temos trabalhado para que o velho Adão morra, para que a era de Adão desapareça. Essa é a grande questão. Ele diz que se nós morrermos, então sim, Jesus estará operante em nós. Vá comigo em Hebreus 6:6. Hebreus 6:6. As pessoas que não conseguem entender a vida de Cristo em si, e receberam da parte de Deus um legado maravilhoso, que é a salvação e toda a plenitude do Evangelho. Hebreus 6:6, o escritor diz, e recaíram. Isso é impossível, ele diz, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, a vitupério, humilhação. Então a grande questão que o escritor aos Hebreus diz assim, que todos aqueles que receberam um legado da parte de Deus e recaíram, não tem chance, porque pisam, porque humilham, porque crucificam. Agora eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Nós precisamos levar muito a sério essa mortificação da nossa carne e do nosso corpo e a mortificação desse Adão para que Cristo possa viver em nós. Isso deve ser um assunto muito sério, tanto para mim quanto para você. 1 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, dizendo no capítulo 15, versículo de número 45, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, Senhor, é do céu. Qual é o terreno, tais também são os terrestres. E qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim traremos também a imagem do celestial. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se eu e você temos trazido a imagem do celestial diariamente na nossa vida. E de que forma temos trazido a imagem do celestial? Somos nascidos como Adão, sentenciados por Adão ao pecado, e então chega Cristo, tanto na minha vida quanto na sua vida, e nos resgata de toda a condenação, para que em nós exista uma vida nova, uma vida diferente, uma vida transformada. E hoje nós vamos fazer uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E você vai analisar qual dos dois você está escolhendo e você está vivendo. Se o primeiro Adão ou o segundo Adão. Eu quero que você vá comigo em Gênesis. Você vai ficar aberto em Gênesis e depois nós vamos passear por alguns versículos bíblicos. Tá? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, você vai sempre usar Gênesis e você vai usar outros textos da Bíblia. Então vamos agora praticar a nossa agilidade na Escritura. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O homem foi criado à imagem de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O primeiro Adão recebe uma proposta de um projeto de ser a imagem e a semelhança de Deus. Ele recebe essa proposta primária de trazer a imagem e a semelhança de Deus. E isso foi um grande presente para Adão. Um presente vindo da parte de Deus como um projeto primário, como um projeto nobre, um projeto seleto, um homem feito à imagem e à semelhança de Deus, com características, com expressões, com sentimentos, com circunstâncias. E isso para o homem foi um presente. Até então tudo bem. Agora eu quero que você vá comigo no segundo Adão. Deus, soberano, absoluto, recebe a forma de ser humano. O segundo Adão abriu mão da sua forma para ser a forma do ser humano. Eu começo a falar sobre as perdas iniciais e sobre as diferenças iniciais, para que você compare o privilégio de um, prejuízo de outro, privilégio de um, abnegação de outro, e você perceba o que Cristo viveu e passou para que eu e você pudéssemos ter e trazer sobre nós uma forma diferente. É importante eu e você analisarmos aquilo que Adão jogou fora, porque queria ser companheiro de uma pessoa, porque não quis contradizer a sua mulher. Ele jogou fora o que Deus deu para ele, um plano supremo e absoluto, porque ele quis, ele precisou acompanhar Eva em sua decisão. Eva não o obrigou. Ele quis fazer parte com ela daquele pecado, daquela transgressão. E o segundo Adão não teve escolha. Não podia ser um anjo. Tinha que ser ele. E ele deixa, esvazia-se da sua forma de Deus e vem em forma de ser humano. Você pode, eu não sei o que é isso, e nem você. Apenas na eternidade nós vamos vislumbrar isso de uma maneira superficial, porque só um Deus pode saber o que é esvaziar-se da sua deidade para ser um ser humano. Eu nunca vou saber isso, e você também nunca vai saber.
Agora, o que eu sei é sobre jogar fora. Disso eu sei. E você também. Adão jogou fora o presente que ganhou de Deus. Ele jogou fora, ele simplesmente, por um pacto, por uma cumplicidade com o ser humano, ele jogou todo o projeto de Deus fora, assim como muitos de nós temos feito. Por causa desse pacto de carência, por causa desse pacto de dependência, por causa desse pacto miserável, e ele joga fora tudo. Você vê que a carência de Adão veio antes da queda dele. Aquela cumplicidade, aquele pacto, aquela coisa, eu não vivo sem você. Você comeu do fruto e eu tenho que comer agora, porque como que eu vou fazer? Você é osso dos meus ossos e eu preciso de você. Quantas pessoas hoje, por carência humana, têm jogado fora esse projeto do segundo Adão? O Espírito Santo não tem podido formar a pessoa bendita de Cristo dentro dela. Ela não tem podido ser uma pessoa independente emocionalmente, determinada e de um caráter firme. Não tem podido ser uma pessoa conclusa, uma pessoa firme, de um caráter que expressa os valores do Evangelho. Tudo isso porque as pessoas se tornam dependentes. O segundo Adão, ele abre mão do quê? Da sua deidade. Ele abre mão da sua forma para ser um ser humano. E o primeiro joga fora tudo. A questão é que eu pergunto para nós nessa noite, se nós temos sido parecidos com o primeiro Adão, que jogar fora tem sido um hábito corriqueiro de cada um de nós. Jogamos fora as oportunidades, jogamos fora o nosso tempo, abrimos mão de tudo aquilo que foi projetado por Deus para nós. Ou será que temos valorizado aquilo que o segundo Adão fez? Eu quero que você vá comigo em Filipenses 2:5. Amém? Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Durante os seus 33 anos e meio na terra, foi isso que aconteceu. Adquiriu uma forma de homem, de ser humano, não conhecendo o pecado, mas com as minhas e as suas limitações, tendo fome, tendo sede, sujeito à solidão, sujeito à tristeza, sujeito à angústia. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, versículo 7, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Diga, eu estou entendendo. Eu não sei o que é isso, vou repetir, e nem você. Não sabemos o que é isso. Somente Ele sabe o que é, sendo Deus, ganhar forma de homem, de humanidade, não ter por usurpação, ser humilhado, estar em estado de humilhação. E aí você acha que a sua humilhação é grande. E aí você acha que a sua humilhação é enorme. E aí no período da sua humilhação você já se ufana, já levanta a carnalidade. O primeiro Adão já vem à tona em segundos, em fração de segundos. E aí você acha que a sua humilhação, ela é um terror, um absurdo para você. E o primeiro Adão já ganha forma, e o primeiro Adão já vai ditando regras, e o primeiro Adão já vai dizendo aquilo que fazer, e a maneira com que se faz. Segunda característica, Gênesis 2, vai lá comigo, versículo 8 e 9. Deus cria um lar para este Adão, e o lar deste Adão é um lugar perfeito. Gênesis 2, 8 e 9. Eu quero fazer a comparação dos dois Adãos, para que você escolha um. Se você já escolheu bem, ótimo. Se você não escolheu, hoje é dia de você escolher o seu Adão. Se você quer o Adão carnal, vendido pelo pecado, com cumplicidade humana, ou você quer o Adão, o segundo. Como trouxemos a imagem do primeiro, vamos trazer também a imagem do segundo, diz o apóstolo Paulo.
A Bíblia diz em Gênesis 2:8, e plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia rios, pedras preciosas, havia os animais passivos, havia toda a semente e fruto para se comer. Saía um vapor da terra que vinha e regava todas as plantações. Esse foi o lar que recebeu o primeiro Adão. E ele deu valor? Deu? Você tem dado valor no lar que Deus tem proporcionado para você? E eu não falo da sua casa, eu falo do seu lar espiritual, eu falo de tudo aquilo que Deus tem trabalhado para que a sua vida aconteça bem e vá bem. Você sabe qual foi o lar que o Senhor Jesus recebeu? Você sabe qual foi o lar que Jesus recebeu? Isaías, vá comigo em Isaías. Quando Natanael recebe da parte de o convite, Isaías 9, Natanael vem ver, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus sai das partes mais pobres, mais assoladas da Galileia. Jesus sai e o seu ministério começa em Cafarnaum para cumprir essa profecia aqui. A Bíblia diz assim em Isaías 9, mas da terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, da além do Jordão na Galileia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Você pode dizer glória a Deus? Este texto é repetido, você não precisa abrir, em Mateus capítulo 4, da mesma maneira. Mateus 4,15, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então Jesus começou a pregar e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O primeiro Adão recebeu um lar com tudo de primeira qualidade. O segundo Adão começa o seu ministério na pior região de Judá. A pior que havia. A de maior preconceito, a de maior assalto. Pessoas mais pobres, pessoas mais difíceis de caráter e de conduta. Zebulon. O primeiro Adão recebe um lar com tudo pronto. O segundo Adão vai construir seu próprio lar. Eu quero perguntar uma coisa para você. Qual desses dois você está admirando? Quem que você admira? Só que essa admiração, nós não respondemos ela verbalmente. Nós respondemos ela com a nossa vida. Se eu admiro o primeiro Adão, eu vivo as obras do primeiro Adão, eu vivo a sentença do primeiro Adão, eu vivo as regras do primeiro Adão. Mas se eu adoro o segundo Adão, eu certamente serei fiel aos seus princípios, eu serei fiel às suas ordenanças, eu serei fiel à sua palavra. Qual destes dois eu e você temos nos curvado? Qual destes dois tem tido vez na nossa vida? Qual tem vivido em mim? Qual tem vivido em você? O primeiro Adão, que ganhou a forma de presente e jogou fora? Ou o segundo, que esvaziou-se de sua forma e se fez homem? O primeiro, que recebeu um lar abençoadíssimo e jogou fora? Ou o segundo, que teve que construir um lar, uma família, os seus amigos, onde os seus próprios irmãos o irritavam, o desdenhavam, o provocavam e não criam nele? Qual dos dois tem a minha admiração e a sua admiração? Os dois estão procurando legado. Os dois estão procurando lugar para habitar. Os dois têm procurado tanto a carne como o Espírito Santo. Os dois têm procurado a vez no meio da igreja. E a questão é: qual Adão tem existido no meio da igreja? Qual Adão temos nos prostrado? Qual é o Adão que temos servido? E a terceira característica, volta comigo em Gênesis.
Adão estava sozinho e Deus foi fazer uma esposa para ele. Isso aqui é triste, eu vejo isso, é uma tristeza medonha. Dá vontade até de chorar. A esposa de Adão, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Deus olha para Adão e vê que a solidão dele não era boa. E foi fazer uma esposa para ele. Então tira uma das costelas, coloca um sono nele, tranquilo, para ele não sentir dor nenhuma. E então arranca uma das costelas e faz a esposa. E aí eu lembro do segundo Adão, o meu e o seu. O que você lembra dele? Lembro quando ele olha para os discípulos e diz assim, a minha alma está profundamente angustiada. Eu me lembro do segundo Adão, olhando para os 3 discípulos amigos dele no Getsemane, nenhuma hora vocês puderam velar comigo. Eu lembro do segundo Adão sozinho no Getsemane, tendo que contar com um anjo para ajudá-lo, porque nenhum ser humano estava perto dele. E eu não falo de seres humanos comuns, eu falo de amigos. O segundo Adão gerou a esposa pelo seu suor, pelo seu sangue, dos seus lombos. Ele não teve uma esposa gratuita. A noiva, a igreja de Jesus hoje, foi gerada com a vida dele, não foi com uma costela não. E nem com uma parte do crânio. E nem com uma válvula do coração, foi o corpo inteiro, foi a vida inteira. O segundo Adão deu a vida para que a esposa dele fosse criada. Qual Adão você admira? Qual Adão você se prostra? Hoje vivemos numa conformidade carnal, onde os crentes vivem pecando na prática do pecado, com seus hábitos, seus costumes, sua personalidade, seus erros, e eles não fazem nada a respeito. São vendidos ao primeiro Adão, são discípulos do primeiro Adão. Eu quero que você vá comigo em Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Preste atenção no que você vai ler. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, 20, que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, a vós também que no outro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentasse santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 27, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, nós, igreja, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Diga amém. O primeiro ganha um sonífero e tira uma costela, nem sente dor. O segundo passa por dores, por angústia, morre com dor para gerar a sua esposa. Qual deles você admira? Qual deles tem tido vez na sua vida? Você tem se conformado com a sua velha natureza, com esse primeiro Adão, com todas as suas fraquezas, debilidades e preponderações, e você não tem entendido que o segundo é que precisa viver em você, e você precisa entender isso de uma forma urgente, imediata e desesperadora. Vou partir para a próxima característica. Volte comigo em Gênesis 3:6. O primeiro Adão não foi tentado, foi persuadido. Eva foi tentada, Adão foi persuadido. Nem tentado ele foi persuadido.
Ele foi persuadido. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Um marido passivo, um esposo passivo, alguém conivente, letárgico, moroso. Esse é o primeiro Adão. Esse é o pai que Satanás está querendo dar para muitos crentes. Esse é o líder espiritual de muitos crentes. Pessoas passivas, letárgicas, morosas, com respeito ao pecado. Pessoas que se persuadem com facilidade. Pessoas que se permitem persuadir, se corromper por um interesse muitas vezes mínimo. Uma das características firmes do cristão é o caráter dele. É o caráter dele. O primeiro Adão foi persuadido pela esposa. Um vai com os outros. É isso. É isso que somos. É isso que somos. O mundo tem feito a nossa cabeça. O primeiro Adão tem sido eleito por nós como aquele que é regente da nossa vida. Nós temos sido persuadidos, porque é assim mesmo, porque é o mundo, porque o tempo mudou, porque as coisas hoje é um outro tempo, é um outro momento, e não podemos ser tão radicais, e não podemos ser tão... Pessoas persuadidas, enganadas, engodadas, pessoas que não conseguem entender que nós estamos em 2018, mas a porta continua sendo estreita e o caminho continua sendo estreito. Pessoas que não conseguem ter um denominador comum de dizer sim ou não. Você é persuadido, meu irmão? Você está firme até que? Depois, quando os seus interesses começam a estar... e começa a levantar-se, começa a interessar, você troca, você vai para o outro lado. Precisamos de pessoas de caráter, precisamos de pessoas do segundo Adão. Precisamos de pessoas que assumam o segundo Adão. Sou de Cristo e ponto, eu pertenço a Cristo e ponto. Quero que você vá comigo em Hebreus 2,17. O seu segundo Adão, ele não foi apenas tentado, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Hebreus 2, versículo de número 17. Se és Deus, se és filho de Deus, diga essas pedras, mas está escrito, e eu te darei, e está escrito, me adore, e está escrito. O segundo Adão, ele olhava para a Escritura. O primeiro Adão olha para aquilo que é interessante para ele. Quem é você? Qual Adão tem vivido na sua vida? O primeiro Adão só vê seus próprios interesses, só olha para o seu umbigo. O primeiro Adão, ele vende até a própria alma, para não ficar sem prazer, para não ficar sem sexo, para que ele não sofra de amor, para que ele não sofra de carência. O primeiro Adão, que existem muitos dentro das igrejas, ele faz qualquer negócio para não sofrer, ele faz qualquer coisa para não sofrer, para não ficar sem prazer, sem sexo, sem deleite, sem amigos, sem carinho. Mas o segundo Adão, passando fome, diz: não, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Esse é o segundo Adão, fiel a Deus, fiel à palavra. Qual é o Adão que a igreja de hoje tem adorado? Qual é o Adão que a igreja de hoje tem elegido, tem eleito sobre si? O primeiro, que faz qualquer negócio por um prazer, por uma satisfação, por algo que é interessante para ele. O evangelho está fadado, está cansado de crentes que não são crentes, que são crentes dentro das igrejas, cantando canções e lendo escrituras, mas quando lhes é interessante algo, eles já pulam para o outro lado, já se tornam carnais, mundanos. O evangelho está fadado de pessoas assim. O segundo Adão, ele resistiu. 2,17 de Hebreus.
Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. A fidelidade do segundo Adão. E a relevância do primeiro. Gênesis 3:8. O primeiro Adão esconde do pai, esconde de Deus. Você já viu o crente esconder de Deus? Esconde dentro da igreja, esconde através dos cargos, esconde através daquilo que faz, esconde através dos anos que tem de cristianismo. Você sabe que existem alguns versículos que devem ser preocupantes para você. As pessoas que expulsam demônio e trabalham para Deus, as pessoas que oram, que discipulam, que ensinam e trabalham para Deus e que vão perder a salvação, estão trabalhando para Deus, achando que o seu céu está garantido. Mas naquele dia o Senhor Jesus dirá: eu não vos conheço. Não se esconda dentro da igreja, não se esconda atrás dos cargos, não se esconda atrás dos seus dons, não se esconda atrás do evangelho. O primeiro Adão esconde-se de Deus quando percebe a sua nudez, e ele começa a se esconder de Deus e Deus começa a procurá-lo. Você sabia que tem muito adepto do primeiro Adão que Deus tem que ficar procurando ele? Ele fica em crise espiritual, então ele fica meio morno, e ele fica meio sem vontade de orar, ele fica meio sem vontade de vir à igreja, e então o Espírito Santo vai procurar ele. Chega até a ser uma situação comédia. Os adeptos do primeiro Adão vivem em crises, vive achando, vive pensando, vive achando, vive com medo, vive receosos, vive ansiosos, vivem nos seus temperamentos, entregue aos seus temperamentos. O Espírito Santo tem que buscá-los em suas covas, em suas cavernas, em suas crises. Uma hora ele está fervoroso, outra hora está em baixa, uma hora está morno, outra hora está frio. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus: Adão, Adão, onde é que você está? Adão, onde é que você está? Os adeptos do primeiro Adão vivem com crise existencial, com crise espiritual, porque eu não sei, não estou bem espiritualmente, porque eu estou mal espiritualmente, não sei, não tenho vontade de ir à igreja, não tenho vontade de orar. Isso é a vigência do primeiro Adão. Vá comigo em Mateus, capítulo 27. Isso aqui esbofeteia a nossa cara. A minha, pelo menos, não sei se você entende a sua também. Mateus capítulo 27, versículo 46. O primeiro Adão se esconde de Deus, como muitos crentes têm se escondido, atrás do trabalho, atrás da prosperidade. Não conseguem ter uma vida de consagração, de quebrantamento, de dependência, de face a face com Deus. Existem pessoas que revelam suas opiniões no Facebook e não conseguem dizer quem são diante de Deus. Segundo Adão procura por Deus. O primeiro é procurado, o segundo procura. Mateus capítulo 27, versículo de número 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quem você admira, de quem você gosta? O primeiro covarde, que vive em suas crises, que não assume suas responsabilidades, que vive se escondendo atrás de. Ou o primeiro
que sofre pela solidão da condenação do pecado, naquele momento onde ele carregava sozinho, solo, sobre si, a condenação de toda a humanidade, afastado e separado de Deus, por aquele momento de condenação, onde ele clama: meu Deus, por que me desamparastes? Ele estava procurando pelo Pai, procurando por Deus, e o primeiro é procurado. Hein? Quem somos? Somos pessoas que nos escondemos, que Deus precisa ficar encontrando meios e maneiras de nos acertar, de nos ajudar, de nos conformar, de nos consolar? Ou somos adeptos a esse que clamamos a Deus e buscamos a face de Deus? Qual Adão tem tido vez na sua vida? Qual você admira? Qual você elege como Senhor da sua vida? Vamos falar hoje, dia de eleição. Vamos falar qual é o eleito no meio da igreja. Quem nós temos elegido sobre a nossa vida? O covarde, que se esconde, que é tudo difícil, tudo ruim, ou aquele que clama ao Pai, que busca pelo Pai? Gênesis 3:6. Vamos ver a esposa de um e a esposa do outro. A esposa do primeiro é fraca, duvidosa, titubeia, não confia, não dialoga com o esposo, não pergunta para o esposo, não comunica com o esposo, não pede ajuda para o esposo. A esposa do primeiro é independente dele, não quer nem saber o que ele pensa, não quer nem saber o que ele diz, não quer nem saber de ser submissa. Essa é a esposa do primeiro. A questão é, se você é esposa do primeiro ou do segundo. Vou dizer de novo, a esposa do primeiro foi tentada, nem sequer questionou, nem sequer perguntou, nem passou pela mente dela a submissão, nem passou pela mente dela o projeto. Ela decidiu sozinha, ela foi, decidiu, comeu e ainda persuade o marido a comer. Essa é a esposa do primeiro. A esposa do segundo, totalmente diferente. A esposa do primeiro, em Gênesis 3, e viu a mulher que aquela árvore, versículo 6, é agradável aos olhos. A esposa do primeiro só busca o que agrada os olhos. Busca conforto, busca aquilo que é bom, que é agradável, aquilo que massageia o seu ego. Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. A esposa do primeiro vive rodeada, vive vencida pelo desejo carnal. Eu desejo em primeiro lugar, eu quero fazer sexo, eu vou fazer a todo custo. Eu quero cobiçar, eu vou cobiçar. E eu quero fazer isso, eu vou fazer. A esposa do primeiro é independente, é dona do próprio nariz e sentencia a própria alma ao inferno. Essa é a esposa do primeiro. A esposa do segundo é totalmente dependente e submissa. Vá comigo em Mateus capítulo 16. A esposa do segundo, ela é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que ela vence as portas do inferno. Oh, aleluia! A esposa do primeiro é individual, é independente. Ela dita as próprias regras, ela define o que vai ser, ela dá lado para o diabo, ela dá lado para a tentação. A esposa do segundo é submissa ao cordeiro. A esposa do segundo pensa no marido, ela pensa no que vai ferir, no que vai machucar. A esposa do segundo é forte, porque é santa, porque é irrepreensível, porque é sem mácula, porque busca a perfeição. A esposa do segundo derruba as portas do inferno. A esposa do primeiro é vencida pelas portiolas do inferno. Mateus 16, versículo de número 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A esposa do primeiro trouxe divisão, marido para um lado, esposa para outro, filho de um lado, filho de outro, assassinato em família. A esposa do segundo traz unidade, faz gente diferente ser irmãos. A esposa do primeiro teve no seu lar o quê? O homicídio.
A esposa do segundo transforma homicidas em pessoas santas. Olha a diferença. Ei, meu irmão, de qual esposa nós estamos falando? A do primeiro é fraca, a do segundo é vitoriosa. Vá comigo em Gênesis 3:12. Sabe que jeito que o primeiro trata a sua esposa? Com desdém, com vergonha, com acusação. Isso me deixa com uma alegria consternecida. Quando você é praticante do primeiro Adão, e quando você erra, e quando você falha, e quando você peca, e quando você tropeça, você é abandonado pelos seus critérios, pelas suas ideologias, pelas suas opiniões, você é rendido pela culpa. Mas quando você faz parte da esposa do segundo, e quando você comete a falha, ele te cobre, ele te abriga, ele te protege, ele te levanta, ele te sustenta. Essa é a diferença. Quando Deus foi inquirir o primeiro Adão, o que foi, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela é culpada. Esse é o primeiro Adão. Esse é o primeiro Adão. A sua carne, o seu eu, a sua velha criatura, quando você falha, são eles que vêm aceitando condenações, culpa e sentença. Por favor, não seja esposa do primeiro Adão. Mas isso nós não decidimos verbalmente. Nós decidimos elegendo ele dentro de nós. Nós decidimos escolhendo todos os dias por ele, todos os dias por ele, todos os dias por ele. Em amá-lo e respeitá-lo, em morrendo todos os dias para nós mesmos, quando você leu em Coríntios 4, 10 e 11. Todos os dias morrendo para que ele viva em nós. Gênesis capítulo 3. Versículo de número 12. Disse Adão: a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Um marido que expõe sua esposa e que a responsabiliza. Vá comigo em Hebreus capítulo 4. Eu amo esse esposo. Diga: eu amo esse esposo. E você dá a vida por ele. Amém? Tem dado a vida por ele todos os dias. Todos os dias morrido para a carne, morrido por eu, morrido para a velha criatura. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora vá comigo para ver o esposo e a esposa em Apocalipse capítulo 1. Olha ele: eu sou aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Ele é aquele que anda no meio da igreja. Este é o esposo verdadeiro, que exorta, que repreende, que ensina, que alerta dos riscos. Apocalipse, João tem uma visão, versículo de número 12. E virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, 7 igrejas representadas, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida. Todas as igrejas com problema, todas as igrejas com situações relevantes de conserto, aos pés com uma roupa comprida, cingida pelos ombros com um cinto de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. O que é que ele estava fazendo? Corrigindo as 7 igrejas. O esposo da igreja, o segundo Adão, é aquele que corrige a sua igreja, corrige a sua noiva, livra-a do inferno, livra-a de si mesmo. O primeiro Adão é aquele que culpa, que aponta, que condena. Vá comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 23.
O julgamento do primeiro Adão, fora do Éden. Esse foi o julgamento do primeiro Adão. Você está fora do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo de número 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e que fora tomada. Esse foi o julgamento. Gálatas 3:13. Qual foi o julgamento do segundo Adão? Vá lá comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você é mais perito no seu celular ou na sua Bíblia? Você é mais perito no computador ou na sua Bíblia? Só para te dar uma notada, né? Hã? Você tem mais perícia onde? No celular ou na Bíblia? Hein? Você não acha que tem alguma coisa errada? Hein? O Espírito Santo, ele não consegue te mostrar, te convencer, te alertar. Ele não consegue te dizer que tem alguma coisa errada. Quando a sua perícia, quando, por exemplo, se traz uma pregação com vários textos bíblicos, e as pessoas nem conseguem abrir, e até desistem de abrir, porque não conseguem abrir a tempo. O que é isso? É falta de leitura da palavra. É falta de abrir Bíblia e ler. Não se tem perícia na Escritura. Não consegue abrir os livros, porque não se tem perícia. O primeiro Adão, a sentença dele, eu falo da primeira sentença, sair do Éden. Gálatas 3:13. Diz a palavra do Senhor assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A sentença do segundo era ser maldito. Essa foi a sentença do segundo. Falando em julgamento, quero falar agora sobre a terra. Gênesis 3:17. Estamos terminando, falta apenas 2 tópicos. Esse outro para a alegria de alguns nessa abrição de Bíblia. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia nem na igreja. Seja bem-vindo a 2018. Vou fazer o quê? Gênesis 3. Porquanto destes ouvido, versículo 17, a tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. A terra é maldita por causa de você. Os animais são malditos por causa de você, Adão. E o segundo Adão? Isaías capítulo 11. E o Senhor abençoará a terra. E o leão e o cordeiro pastarão juntos. O segundo Adão foi aquele que diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 1: e ele faz novos céus e nova terra. Estes céus serão enrolados e essa terra transformada. Por quê? Porque Cristo irá restaurar a maldição da terra. Não para que nós habitemos nela, mas porque existe essa dívida. O primeiro Adão é amaldiçoante. O segundo Adão é abençoador. Ele paga o preço para abençoar a terra. O primeiro Adão gerou pessoas amaldiçoantes. O segundo Adão gera pessoas que são o sal da terra e a luz do mundo. Este é o segundo Adão. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Somos sal e luz. Onde estivermos, somos cristãos. Damos testemunhas, falamos de Cristo. O primeiro Adão gerou raiva, gerou ira, trouxe dissensão na própria família, trouxe divisão. O segundo Adão pagou pelo seu preço a unidade de todos os povos, línguas e nações e fez um só corpo. Qual que você admira? Qual que você admira? O primeiro Adão, com todas as suas obras da carne, da velha criatura, a própria vontade, o próprio desejo. Somos a primeira esposa, ou somos a segunda, que somos dependentes, somos carentes dele, somos submissas.
Para encerrar, eu quero falar do resultado. Esse resultado aqui fecha com chave de ouro. Gênesis 3, 22. Oh, aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Ei, irmãos. Esse segundo Adão é o Filho do Homem. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a tribo de Judá, é a raiz de Davi. É o muro contra a tempestade. É aquele que tem em si o espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Esse segundo Adão, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que anda por meio dos 7 castiçais e que coordena as 7 estrelas, que são 7 anjos coordenados para as igrejas. Esse é o seu Cristo. Quem mudou os dizeres do céu. Foi ele quem mudou a promulgação do céu. Porque a promulgação do céu até o dia da cruz era essa. Gênesis 3, versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Você pode mudar esse texto aqui agora? Segundo Adão mudou esse texto. Segundo Adão muda esse texto. Agora é escrito assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como ele, nova criatura, palavra escrita no coração, rejeitando, sabendo bem, e fazendo bem, e rejeitando o mal. E este homem não só comeu, não estendeu a mão, mas assentou-se à mesa e comeu do pão da vida. E ele comeu e viverá eternamente. Você pode dizer glória a Deus? O segundo Adão trocou totalmente a sentença da boca de Deus. Quando aquele pecador estava lá, junto de Jesus, e eu falo do ladrão da cruz, Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus trocara a sentença do céu contra o ser humano. Esse é o segundo Adão, meu irmão. Paulo diz assim: como nascidos do primeiro Adão, trouxemos a imagem do primeiro, mas agora vamos trazer do segundo, vamos trazer do espiritual. Tira fora o primeiro, diz o escritor em Hebreus, para estabelecer o segundo. Tem que arrancar o primeiro com todas as suas paixões, desejos e obras. Luta para que o primeiro seja posto para fora, com despejo, com todas as suas argumentações. Para encerrar, eu quero ler com você Hebreus 9:14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Obrigada, Jesus. O primeiro Adão é teimoso, está operante na vida de muitos crentes. Mas ele não sai se você pedir licença, por favor. Ele só sai quando ele é arrancado. É com força, é com poder, com autoridade. O primeiro Adão só vai embora assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos capazes de amar. Nós somos potencializados à dedicação. Nós somos potencializados à defesa. Somos potencializados a agir. Somos potencializados a fazer muitas coisas. Mas quantas vezes nós olhamos para nós e percebemos um fracasso com respeito à nossa decisão por Cristo? Olhamos para nós e nos envergonhamos em observar tanta fraqueza, tanto desprezo, tanto desdém. Você olha para a sua aplicação, para a sua vida profissional, você olha para a sua aplicação na sua vida familiar, você olha para a sua aplicação, sua disciplina física, e você olha para você na sua vida espiritual e você se envergonha. Existem pessoas que são 10. Aplicação profissional, familiar, vida própria.
melhor funcionário no trabalho. Pessoas que quando querem uma coisa, saíram lá de baixo, lutam, estudam, faz pós, crescem e chegam. E no evangelho patinam, igual criança de 3 anos com rodinha no pé. É de dar vergonha isso aí. Olha para a sua vida. Olha para a sua disposição. Olha para a sua dedicação. O segundo Adão está nos chamando, nos atraindo, nos alertando, passando pelo meio da igreja e dizendo: ó, esposa minha, noiva minha. Hein? O primeiro Adão tem feito discípulos, tem feito pessoas que o têm elegido. Porque pessoas não têm mais força para matar a carne, não choram mais, não pranteiam mais. As suas ilusões têm estado acima de tudo e de todas as coisas. O primeiro Adão tem ganhado adeptos. E o segundo Adão, pelo seu amor, sua dedicação, sua glória, sua promessa de vinda, de volta, tem perdido. Porque o amor tem se esfriado. E as paixões têm aumentado. Enquanto o amor por Cristo se esfria, as paixões aumentam. As pessoas são mais apaixonadas pela vida, mais apaixonadas por funções, por trabalho, por família, por tudo. E o amor delas por Cristo está diminuindo. Eu não sei se você vê isso ou se só eu sofro com isso. É muito triste perceber que a noiva do Cordeiro tem um amante. É muito triste. É muito triste você observar que aquela que foi comprada por um alto preço tem um amante que frequenta a sua cama diariamente, que faz com que ela tenha todos os prazeres deste mundo. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Diga glória a Deus. O primeiro, não podem viver assim eternamente. O segundo, herança eterna. Eles são para sempre. Eles são para sempre. Eles são para sempre. Eles são para sempre. O primeiro Adão está aí, fazendo boca de urna. O primeiro Adão está aí fazendo adeptos, comprando quem é vendável, pagando preços ínfimos de prazer de tudo. O segundo Adão tem ele. Sou eu. Vocês me querem? Eu sou assim. Eu tenho exigências. Eu tenho regras. Eu tenho mandamentos. Eu castigo, eu repreendo, eu corrijo. Este é o segundo Adão.